Vamos lá, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar seus olhos, a buscar o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos a Ti. Pai, estamos aqui diante de Ti para louvar e glorificar o Teu nome. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, por esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós nos esvaziamos em nós mesmos, Pai, para que tudo quanto o Senhor vai tratar em nosso coração, que não seja uma sombra de dúvida, mas que seja um esclarecimento, um aprendizado para entendermos o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, na compreensão, nos ajuda nas dificuldades, nos momentos difíceis, e que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nossas vidas. Eu entrego, Pai, cada vida que está aqui conectado conosco, para aprender a Tua palavra. Nós te agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Se quiser mandar esse link para alguém, pode mandar, fique à vontade, tá bom? Aqui o objetivo é ensinar a palavra, e é o que eu propus no meu coração, e eu vou, com certeza, fazer isso. Amém? Vamos lá? Nós vimos já há 15 dias atrás, nós estamos vivendo, ou melhor, aprendendo sobre, em primeiro lugar, eu comecei a falar sobre Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra era sem forma e vazia, né? E Deus criou o céu e a terra, e depois a terra se tornou sem forma e vazia. Nós tivemos já estudamos alguma coisa sobre isso. Mas, na verdade, aonde eu quero chegar é justamente para a gente entender o que acontecia aqui na Terra, como e por que ela foi formada, de que forma ela foi formada, para quem ela foi formada. Esse é o objetivo do nosso estudo. E nós vamos aprender justamente isso. Por quê? Por que é necessário a gente saber? Porque tudo que se chama conhecimento, ninguém tem poder para tirar de você. E muitas vezes nós somos enganados pelo fato de não termos conhecimento. É muito simples. Nós não temos conhecimento, então ficamos presas fáceis, né? Então a gente precisa ter um conhecimento para aprender a palavra, tá? Eu me propus ensinar justamente para isso. O que nós tratamos aqui, eu não consigo fazer numa igreja, não consigo fazer num culto, não consigo reunir as pessoas, fica mais fácil a gente ter esse relacionamento pelas ferramentas que temos, e é o que nós estamos fazendo. Então, nós começamos dizendo, no princípio, criou Deus o céu e a terra sem forma vazia, e havia trevas à face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso foi que nós começamos a aprender. Para a gente entender isso aqui melhor, nós temos que compreender o que aconteceu. Deus cria a terra, porém a terra ficou sem forma e vazia. Ela não era, ela se tornou. Alguma coisa aconteceu que essa terra veio ficar de uma forma que está escrito no versículo 2. Só que do versículo 1 ao versículo 2 passou-se muitos anos. Nós não temos dimensão nem condições de analisar quanto tempo aconteceu, quanto tempo ficou essa escuridão, a gente chama assim desse tempo fora. Por quê? Porque Deus cria os céus e a terra, e depois vem o versículo 2, né? A terra era sem forma e vazia, tá? Então, veja bem, aqui nós temos que entender o que aconteceu. Agora, nós temos que entender que a terra, ela foi feita não para o homem. A terra não foi feita para o homem habitar nela. Não foi. A terra foi feita para os anjos habitar nela. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, verso 1. Você está aqui na live? Por favor, pega uma caneta, pega um lápis e uma caneta, pega um caderno ou uma folha para você anotar, porque senão você não vai conseguir acompanhar, tá? A gente vai citar vários versículos, porque é necessário provar para você o que eu estou falando, porque senão fica em vão. E é o que sempre aconteceu. Alguém joga alguma coisa, mas não tem prova. Eu não. Eu vou te mostrar na Bíblia o que eu estou dizendo, tá? Gênesis capítulo 2, verso 1 diz assim, olha o que o texto está dizendo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Olha para você ver. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então, olha para você ver. A primeira pergunta que surge aqui é o seguinte: por que o texto está dizendo que Deus descansou? Nós temos a nossa convicção que Deus não se cansa, e é uma verdade, Deus não se cansa. Mas por que o texto está dizendo que descansou? A palavra descansou aqui, ela tem algumas vertentes no hebraico, e uma delas, que eu gosto muito, está dizendo assim: e Deus contemplou a sua criação. Então, Deus viu, ele criou, depois ele veio mexer na terra, ele havia criado a terra perfeita, porém ela se tornou, agora ele vai refazer a terra, ele refez a terra. Nesse refazer a terra, nós temos que entender que aqui o texto está dizendo assim, ó, e no sétimo, aqui, ó, no sétimo dia, no sétimo dia, a sua obra que fizeram, ele foi contemplar, ele terminou no sétimo dia, foi contemplar o que ele fez. Por que Deus contempla? Porque Deus, ele ama o que faz. Deus, ele ama o que faz, então ele foi ver o que ele fez. Ele fez, depois ele vai contemplar o que ele fez. Agora, olha para você ver. Quando nós entendemos isso aqui, nós temos que prestar atenção num detalhe. Qual? Deus não estava sozinho aqui nessa criação. Ele não estava. Ele estava junto com os seus anjos. Quem são esses anjos? Qual era a finalidade deles aqui? Os anjos, isso aqui é muito interessante, eles surgiram. Então, se eles surgiram, eles são eternos. Eles são eternos. Eles foram criados. Preste atenção aqui. Deus cria os anjos na atividade dele, antes da criação do mundo. Então, vamos lá. Antes de Deus formar o mundo, ele forma os anjos. Onde estavam esses anjos? Esses anjos foram criados, estavam dentro de Deus, como eu e você também estava dentro dele. Então, nós tínhamos um relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com os anjos. Só que esse relacionamento, quem tinha, na verdade, não era essa carne, era o meu espírito. Então, o espírito que está em mim, o meu espírito, não é o Espírito Santo, o meu espírito, já tinha um relacionamento com os anjos dentro de Deus, que nós todos saímos de dentro do Senhor. Todos nós estávamos dentro do ventre dele. Então, é muito importante a gente pensar, a gente gravar isso e guardar isso. Por quê? Porque nós somos gerados nele. Eu e você, estou achando um texto aqui, eu quero passar para você, eu e você fomos gerados nele. Então, nós somos gerados em Deus. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, perceba, nós somos gerados nele. Então, nós somos gerados dentro do Senhor. Ele nos escolheu dentro dele. Então, você não foi um acaso, você não é um acaso. Houve uma escolha. Deus te escolheu, gerou nele você e eu. Agora, dentro dessa geração, dentro dessa criação, estavam os anjos. Então, Deus cria os anjos, preste bem atenção nisso aqui. Deus cria os anjos na relação da Trindade. Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito. Isso aqui eu preciso apresentar muito para que você possa compreender. Como é que funcionava? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são um só. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, toda a criação, ela envolve os três. Aí, se você for lá no Evangelho segundo escreveu São João, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, vamos lá. Então, estavam os três juntos, e os três vai fazer a criação do mundo. Ele vai criar, vai refazer o que tinha que ser feito. Só que, junto com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, estão os anjos. E também estamos nós, em espírito. Não havia ainda a manifestação, não havia ainda a carne ainda não estava presente, mas em espírito nós já estávamos lá. Então, você está entendendo quanta importância de nós
entendemos o que é o espiritual, para que a gente possa compreender que o espiritual, ele já faz parte de Deus. O material faz parte dessa terra. Nós andamos aqui, caminhamos para lá e para cá, porque nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma carne, da carne. Só que essa carne aqui, ela é mortal. O espírito não. O espírito não morre. O espírito, ele é eterno. O espírito, ele é eterno. Então, nós temos que entender. Quando eu abaixo minha cabeça aqui, que eu estou procurando um texto que vem na minha cabeça, eu preciso passar para você. Então, o Espírito ele é eterno, nós somos criados nele. Se nós somos criados nele, então esse Espírito tem entendimento do quê? Do espiritual. Então, nós temos que entender que o mundo espiritual age de que jeito? Ele não age na carne, ele age no Espírito. Tudo que se manifesta na carne é meu, é seu. É a carne que está gritando porque ela quer a carne. Agora, o Espírito não. O Espírito, ele grita porque ele quer o espiritual. Então, veja bem, quando nós entendemos isso, então nós vamos entender algumas coisas mais profundas. Por exemplo, quando eu faço uma adoração para o Senhor, qual é o valor da adoração que eu faço para o Senhor quando é em espírito? E o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é você se despojar da sua vida carnal, dessa carne, que a Bíblia mesmo prova, a ciência também, 4 dias depois ela está fedendo, não tem jeito. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser branco, pode ser negro, pode ser... Não interessa, vai apodrecer em 4 dias, mas o espírito não. Então, o espírito, ele é eterno. Então, isso aqui tem que ficar muito bem gravado para a gente não se perder. Então, veja bem, então, quando nós fomos gerados pelo Senhor, porque Deus, ele nos gerou. Ainda não houve a criação da carne, a carne ainda está fora. Nós ainda não temos a matéria, não temos a matéria. Foi a partir de Adão. Até aqui, nós estamos só na parte espiritual. Nós não estamos na parte carnal. Preste bem atenção nisso aqui. Agora, o que aconteceu? Agora, nós temos que entender aqui, ó. Olha o que está escrito lá em Neemias, capítulo 9, verso 6. Olha o que está escrito. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, nos mares e tudo quanto há neles, e tudo os preservar a todos com vida, e o exército dos céus que adora. Então, vamos pensar aqui. Então, existia no céu um exército criado por Deus. Ele estava lá, Deus faz a criação, Deus fez tudo. Existia um exército feito pela própria mão do Senhor. Deus tinha um exército a seu favor. Ele tem esse exército ainda? Tem. Ele tem o seu exército ainda. Ele precisa do seu exército? Não. Mas eu vou explicar por que ele precisa, porque ele tem esse exército. Porque não teria lógica ele criar um exército para nada. Então, ele cria um exército para uma função. Tudo que Deus cria tem uma função. Eu vou repetir isso aqui, é muito importante. Tudo que Deus cria tem uma função. Deus não criou nada, não cria nada sem nem função. Então, essa pessoa que você talvez ache, puxa, eu não faço nada na igreja, eu não tenho função nenhuma, é porque você não descobriu, porque Deus criou você com uma função, com um objetivo. Há um porquê Deus ter criado você. Ele não criou você simplesmente para você ficar sentado numa cadeira, ele não criou você simplesmente para você ir para um culto, participar de um culto, ele não criou você nessa proporção, não, ele criou você com um objetivo, há um projeto feito por Deus para você. Então, veja, então lá no céu estava pronto o quê? Estava tudo pronto, estava tudo em ordem, não tinha nada. Agora, o que Deus fez? Deus criou os anjos, criou os exércitos, estava tudo bonitinho, estava tudo legal. Não tinha problema nenhum. Essa criação que o Senhor havia feito, ela era espiritual, não havia se materializado, porque não havia ainda carne, não havia necessidade. Aí, se você pode estar fazendo uma pergunta assim, eu já vou respondê-la. Pastor, mas se havia só o espiritual, Deus tinha projeto de fazer o ser humano?
É uma pergunta muito interessante. Eu quero dizer que não. Eu acredito que não. Por quê? Porque a adoração, a carne não serve para adorar. A carne, ela milita contra o espírito para viver. A carne tem um prazo de validade, o espírito não. Então, há uma guerra entre as duas, a carne e o espírito, para quê? Para que o espírito prevaleça. Por isso que você vê muitas pessoas que ela vem para a igreja, entrega a vida para o Senhor, passa um período, ela se afasta. Por quê? Porque ela não deu ênfase, não deu razão e não deu a condição para que o Espírito manifestasse o poder dele. Então, o que vai acontecendo? Essa pessoa ela vai deixando a carne dominar. Não estou falando aqui de pecado, estou falando a carne no sentido de adoração, de busca, de entrega, porque pecador todos nós somos e irremediáveis, isso não tem como remendar, não tem como consertar. Graças ao Senhor Jesus que veio e nos libertou. Mas eu estou falando de um mundo a qual ainda Deus criou lá na eternidade, trouxe aqui para esse mundo, quando ele estava fazendo o mundo todo, estava colocando em ordem. Então, veja bem, os anjos foram criados. Eles não são eternos. Porém, os anjos são imortais. Qual é a diferença de você carne, com os anjos? Aqui está a diferença. Eles são eternos. Porém, são imortais. Eles não foram, preste atenção, eles não foram criados na eternidade, mas eles são eternos. É uma condição que Deus deu para eles. Agora, a nossa carne já não. A nossa carne é mortal. Porém, o nosso espírito também é eterno. O nosso espírito não foi feito, são imortais. Nosso espírito é imortal. Ninguém mata o espírito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ninguém mata o espírito, por enquanto, mas haverá sofrimento. Então, veja bem. Por os anjos ser eterno, então ele existiu. Sempre existe e sempre vai existir. Não tem como tirar aquilo que Deus criou, né? Eterno, não tem o que mata isso aí. Então eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, mais um detalhe muito importante. Percebe, se eu faço uma entrega em espírito para o Senhor, ninguém pode tirar de você. Por quê? Porque o espírito ninguém pode matar. Não tem alguém que tenha poder para matar o espírito, não tem como. O único que pode impedir o espírito de manifestar somos nós. Aí é diferente. Mas isso não significa que ele vai morrer. Mas ele é imortal. Ele não morre. Porém, ele pode estar em mim, de certa forma, morto. De certa forma, sem manifestar. De certa forma, sem acontecer nada. Por quê? Porque o espírito, ele está, de que forma? Travado. Porque eu não faço, eu não busco, eu não me entrego, eu não me relaciono. Então, o que acontece? O meu espírito, ele perde o relacionamento na parte espiritual e eu começo a viver pela carne. Agora, se ele é nós entendemos isso aqui, ele é um ser eterno. E pronto. Não tem. Os anjos são um ser eterno. Eu quero falar bem sobre os anjos para a gente compreender isso aqui. Tá? Então, os anjos são seres eternos. E ponto final. Tá? Deus, quando cria os anjos, ele criou numa proporção para que eles vivessem na eternidade. E que eles tivessem capacidade que ele não iria dar para nós, homem. Ele não ia dar para nós, seres humanos. Por quê? Porque os anjos, eles têm a capacidade de locomoção muito rápida. Eles têm capacidade de multiplicação, tipo, eles podem se multiplicar de uma forma rápida, multiplicar no sentido assim, eles podem estar num lugar, sair daquele lugar e ir para outro rápido. Por exemplo, um anjo ele pode ir para a Europa, sair da Europa, vir para o Brasil, do Brasil pode ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos voltar lá para a América do Sul, e assim por diante, na rapidez rápida demais. Aí você pode falar assim, pastor, mas por que Deus deu essa capacidade para eles? Aqui vai pesar, porque Deus confia nele, e Deus não confia em nós. Porque Deus confia neles, e não confia em nós. Outra pergunta que você pode estar falando, pastor, o anjo tem livre-arbítrio?
Creio que sim. Por quê? Ó, se um anjo não tem o livre-arbítrio, se Deus, alguns teólogos acreditam que Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. Eu não creio. Porque tudo que Deus dá, ele não tira. Ele deu autoridade e poder para Satanás e não tirou. Então, veja, não tira. Só que o que acontece? Por quê? Porque se ele tira a autoridade dos anjos, a adoração do anjo seria por temor, por medo, e não por amor. Então, quer ver? Eu dou um exemplo para você. Por que a gente vai buscar o Senhor? Eu vou dar uma oportunidade aí de você se manifestar. Se você foi para Jesus por amor, levanta a sua mão aí, por amor. Eu tava bem, eu estava legal, aí eu fui para Jesus. Quantas pessoas? Manifesta aí, pessoal, vamos lá. Bota aí a mãozinha aí, pode falar também se quiser. Eu tenho aqui do lado, a Sandra disse que sim, eu não. Eu fui porque eu estava mal. Eu fui porque eu estava com um problema gravíssimo. Quem mais? Quem mais? Então, você está entendendo? Percebe? Porque Deus não consegue, não pode confiar na gente. Nós não temos, digamos, nós não trazemos para Deus uma confiança, porque nós somos carnais. Nós vivemos esse mundo. Quem aqui, por exemplo, um dia está lá em cima, no outro dia está lá embaixo. Porque nós somos aquela pessoa que sobe e desce. Eu fui, quem falou a Rosa, eu fui perturbada, eu também, glória a Deus. Percebe? Então, é o que aconteceu com a gente, né? O Tom também está, o Tom está participando. Glória a Deus, seja bem-vindo, Tom. Então, percebe? Então, as pessoas aqui na Terra, nós não trazemos, nós não trazemos segurança para Deus. Nós não trazemos, porque nós somos muitos seres inconstantes. O homem é um ser inconstante. O homem é um ser que, de certa forma, embora sejamos racionais, mas somos irracionais. O ser humano é o único ser que mata pelo prazer de matar, que agride pelo prazer de agredir. Se você pegar a natureza, você vai ver um leão, quando ele pega um cervo, é horroroso, parece um negócio violento, mas é a sobrevivência dele. Ele vai matar aquele animal porque ele precisa comer. Agora, o homem não. Então, nós, seres humanos, nós somos irracionais, embora tenhamos a capacidade de pensar. Agora, quando Deus criou o espírito é algo tremendo. Agora, eu consigo entender, isso aqui eu quero que você preste atenção. Se Deus criou o homem, ou melhor, o espírito do homem, criou os anjos, percebe um detalhe? Então, nós estávamos com ele junto. A criação que Deus estava fazendo, nós vimos a criação. Nós presenciamos. Nós estávamos dentro dele. Então, nós presenciamos o que Deus estava criando. Os anjos são criados. Os anjos são um espírito que não pode morrer. Coloca isso então, aí com você. Eles só existiram a partir da criação. Deus cria eles, ponto final. Agora, o homem não. O homem, Deus cria o espírito, mas vai ter uma manifestação a qual, depois, Adão, nós vamos ter uma carne, nós vamos ter um corpo físico, e aí nós vamos entender por quê. Agora, como nós, enquanto espírito, fomos gerados em Deus, Deus nos gerou, nós nascemos dele, nós nascemos a partir dele, tá? Nós não somos uma explosão, né? Nós não somos, foi os átomos que foram se juntando, nós não somos, por exemplo, aconteceu a evolução, não tenho nada contra a evolução, foi a aula que eu dei passada, né? Nós temos que entender que nós temos algumas provas que indicam que houve um homem, só que esse homem que houve era irracional. Ele não tinha o que nós temos hoje a partir de Adão. Isso que precisa ficar bem claro, né? Porque a ciência prova que tem os fósseis, nós temos que entender que não existe argumento contra a verdade que está sendo provada, que se você for em alguns museus da França, em Paris, né?
Se você for em Londres, se você for na Holanda, lá tem os fósseis de animais gigantescos, inclusive fósseis que representam o Homo sapiens, que você conhece a evolução. Se você faltou naquela aula, volta a estudar, porque aquilo é uma verdade, porque existe o fósseis. Agora, a partir do momento que nós colocamos que o homem veio da evolução desse Homo sapiens, peraí, aí já muda a história. Tá? Então, o que aconteceu? Então, nós fomos gerados junto com os anjos, nós estávamos dentro de Deus, Deus gerou esses anjos em algum momento da criação. E quando foi isso, pastor? Não tem como a gente colocar. Por quê? Porque houve muita... A distância de Gênesis 1 para Gênesis 2 é muito longa, é muito grande, muito comprida. Isso foi milhões e milhões e milhões de anos. Então, não dá para a gente, por exemplo, assim, fazer uma projeção, vamos pegar aqui, ó. Não tem como, é impossível, tá? Então, os anjos existem antes da criação do mundo. Quando o mundo estava sendo gerado, os anjos já estavam lá, e nós também em espírito. Então, nós somos gerados dentro dele. Como nós somos gerados dentro dele, então, eu creio, eu acredito, que nós vimos tudo isso. Só que o que aconteceu? Quando a gente chega aqui, aí é o problema. Porque aí nós vamos precisar de uma roupagem para andar nessa terra. E essa roupagem que acabou com a gente e tirou aquilo que o espiritual havia colocado. Era necessário? Sim, era necessário. Porque imagina quando você já deve ter presenciado, alguém falar, estou vendo um anjo. Aí você olha e fala, não estou vendo nada. Isso é uma coisa que, puxa, pode acontecer? Óbvio que pode. Eu até acredito que nós temos visitação de pessoas, de anjos, né, que se passa por pessoas, como eu falei na outra aula. E é uma verdade, isso aí não é uma coisa abstrata, não é uma coisa assim, será que existe? Existe, pode ter certeza que existe. Então, os anjos já estavam lá. Abra lá em Jó, capítulo 38, verso 4. Jó 38, 4. Olha o que está escrito em Jó 38, verso 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você percebeu? Onde Deus está perguntando para Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Então, nós temos que entender que a terra tem fundamento. O que seria fundamento? Fundamento é uma história que a gente pode atribuir da seguinte forma. A terra teve um começo e vai ter um fim. A terra tem um começo e vai ter um fim. Então, essa fundamento, ela foi fundada em alguma coisa. Ela foi colocada para alguma coisa. Então, a Terra não foi uma explosão, a Terra não foi uma coisa assim que, né, tipo, a evolução. Não, não. A Terra é um fundamento, tem um fundamento. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da Terra? Mais para frente eu vou te explicar o que é isso aqui. Agora, preste atenção ao versículo 5 de Jó 38. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabe? Porque Deus fez para a terra uma medida exata. Eu não sei se você já estudou sobre isso, eu já, então eu posso dizer. O Sol, ele está exatamente na distância correta da Terra. Se ele tivesse um pouco mais próximo da Terra, a Terra seria praticamente queimada pelo Sol. Ela está exatamente na distância correta da Terra, o Sol está exatamente na distância correta do Sol, para que não haja, digamos, né, queimada, as pessoas, senão a gente iria ser tostado, vamos por assim. Aí alguém fala assim, não, mas hoje a natureza ela está gemendo, ela está acontecendo, existe o buraco negro tal. Você já ouviu falar nisso com certeza. Existe? Existe. O homem deturpou? Deturpou. Só que nós temos que entender uma coisa. Por que hoje nós temos umas temperaturas elevadíssimas? Porque hoje a Antártida aqui, ela está havendo um desgelo. Por que a natureza hoje ela está gritando?
justamente porque não é o homem que perdeu. O homem tem uma participação, mas muito pequena diante desse quadro. Muito pequena. O homem, ele tem uma participação de destruição muito pequena. Ah, mas pastor, lá na Amazônia, destruíram toda a Amazônia. Perfeito. Eu não tô dizendo que não teve um efeito. Eu não estou dizendo que não há por exemplo, por causa dessa destruição, é lógico que a camada de ozônio, você conhece a história, a camada de ozônio tem mais influência e há um degelo, então os rios, não, os mares começam a ter mais água, aquela coisa toda. Só que nós temos que entender que nós lemos aqui, ó, quem lhe pôs as medidas, se é que sabe. Então, Deus colocou uma medida para a terra. É a mesma medida que quando Deus falou para Noé, vai lá e constrói a arca, na medida exata. Não muda o projeto. Percebe um detalhe? Nós não podemos mudar o projeto de Deus. Se ele deu um projeto, é para ser cumprido. Nós não podemos mudar por conta própria. Nós não podemos achar, não, vou mudar isso aqui que vai dar certo do meu jeito. Não, não. Agora, o que aconteceu? Jó fez exatamente o que Deus mandou. Ele não mudou absolutamente nada. Agora, olha o versículo 6 de Jó. Olha o que está dizendo. Sobre que estão fundadas, aonde estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Deus está falando, você sabe onde a terra está assentada? Por que você acha que a terra ela não sai? Ela está justamente no lugar onde ela devia estar. A terra ela não tem oscilação, não tem oscilação, porque você sabe, se a terra sair fora do eixo, se ela sair fora do eixo, cada um de nós perderia esse imã que temos com a terra e nós seríamos lançados para o espaço. Isso tudo é Deus que fez e Deus que planejou. Agora, olha o versículo 7. Eu quero que você se atente nesse versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Eu vou ler outra vez. Quando as estrelas da alva juntas, estrelas das alvas, que são os anjos, filhos de Deus também são os anjos. Olha o que está escrito: jubilavam todos os filhos de Deus. Então Deus está falando assim, quando eu estava fazendo a terra, quando eu estava formando a terra, os anjos que estavam comigo e os filhos de Deus, eles rejubilavam. Eles são todos filhos, então eles estão todos cantando, alegre e tal. Agora, escuta isso. Eles existem. Alguém está com o microfone aberto, por favor, só fecha ele. Acho que sou eu, tenho que desligar aqui. Só apertar aí onde está o microfoninho. Isso, pronto. Então, essas estrelas da alva eram os anjos. Esses filhos de Deus jubilavam também, são os anjos. Eles existem antes da fundação do mundo, percebe? Então, Deus está falando para Jó, eles estavam comigo. E quando Deus estava criando a terra, o que eles faziam? Eles cantavam. Preste atenção nisso. Deus trabalhava ao som do louvor. Aí vem as pessoas que eu quero, se você sabe onde está o texto, mostra para mim. Ninguém achou. Nenhum pastor mostrou. Mas se você, de repente, você pode achar. Pastor, eu aprendi que o Satanás, que o diabo, ele era regente de maestro no céu. Aonde está escrito isso? Eu queria saber. Ninguém provou para mim. Isso não é verdade. Eles pegaram esse texto aqui e colocaram dizendo que Satanás era o regente da orquestra de Deus em cima. Não era. Porque aqui o texto está dizendo, quando as estrelas da alva, que são os anjos, juntas, estava todo mundo junto, alegremente cantava e jubilavam. Porque Deus trabalhava ao som de louvor. Deus trabalha ao som de louvor. Você está entendendo a força que tem o louvor? Você está entendendo o poder que tem a adoração no louvor? Deus trabalha na adoração. Deus trabalha ao som de louvor. Agora, olha que coisa tremenda. Quando Deus estava criando a terra, os anjos estavam cantando para ele.
E também havia expressão dos anjos para com Deus. Qual era a expressão? De alegria, de paz, de prazer. Essa era a expressão dos anjos. Porque aqui, os anjos todos estavam convictos que eles eram para Deus. Ainda não havia no coração de Lúcifer o desejo de fazer o que fez. Não, não. Ele ainda estava junto com o Senhor na criação. Agora, a pergunta é, para que Deus criou os anjos? Para quê? Aqui é maravilhoso. Deus cria os anjos para ser guardião da terra. Mas, pastor, guardião do que se não tinha nada na terra? Não é isso a pergunta? Guardar o que se não tinha nada na terra? Aqui que está a grande... A palavra do Senhor é maravilhosa. Cuidar, eles tinham a função de cuidar da criação de Deus. Porque Deus cria a terra, faz toda ela certinha, e vai colocar os anjos aqui nessa terra para cuidar da criação que ele fez. Preste atenção nisso. Não é heresia, preste atenção. Deus só manda, ou melhor, só Deus, ele cria, mas quem cuida não é ele. Como não, pastor? Você é responsável pela sua vida. Amém? Você é responsável pela sua vida. Se Deus falar para você não, você volta? Não, você continua porque você é dono da sua vida. Você faz do jeito que você quer. Percebe a diferença? Quando eu entendo quem é Deus e quando eu faço as coisas para Ele. Então, Deus cria os anjos para quê? Para serem guardiões da terra. Qual era o papel dos anjos? Cuidar das coisas criadas por Deus. Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Isso aqui é tremendo. A função dos anjos era guardar as coisas que foram criadas e guardar que a lei fosse cumprida. Jó 38, 24. Nós estamos aí mesmo? Jó 38, 24. Olha o que está escrito. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Percebeu? Deus criou o vento, mas deu um caminho para o vento. Olha o 25, olha o versículo 25. Quem abriu o rego para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Deus cria os relâmpagos dos trovões, mas dá um caminho para o relâmpago dos trovões. 26, olha o 26, está dizendo assim, ó, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e o ermo em que não há gente. Então, Deus está falando assim, ó, Deus determinou uma lei para a chuva, Deus determinou um peso para o vento, Deus determinou um caminho para o relâmpago, Deus prescreveu uma lei para o mar, que as águas não iriam ultrapassar a areia. Você pode observar para você ver. Você chega lá no mar, mesmo que há uma ressaca, mas ela volta. Ela não invade. Ela pode invadir, mas volta. Porque era uma lei do Senhor. Deus deixou uma lei. E a função dos anjos era fazer com que essa lei se cumprisse. Essa lei era obrigada a se cumprir. Tudo que Deus cria está debaixo de uma ordem. Quando Deus cria o jardim, ele dá uma ordem para quem? Para Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. Por quê? Toda a criação do Senhor, tudo que ele vai fazer, ele prescreve uma lei, uma ordem. Não é desorganizado, não é desordem. Agora, a função dos anjos era guardar as coisas criadas por Deus. Se o vento destrói e mata pela força, eu estou falando hoje, os anjos responsáveis por esse vento vai ter que responder por isso. Por que o vento está em desobediência? Por que o vento perdeu o controle? Por que um relâmpago destrói? Por que o mar dá um tsunami? Por quê? Nós já vamos chegar lá. Agora, olha para você ver. A natureza perdeu o equilíbrio, desequilibrou. Por quê? Eu vou te perguntar e você com certeza vai me responder, porque é fácil. Se Deus desse uma ordem para a natureza voltasse ao normal, não voltaria? Amém? Ele tem poder para isso. Por que ele não faz? Porque quem vai fazer isso não é ele. Quem faz isso é os anjos. Ele prescreveu uma lei para isso. Então, os anjos têm que tomar conta disso. Não é Deus que mais que toma conta. Deus cria para os anjos cuidar. Deus faz para que os anjos olhem e cuidem daquilo que ele criou. Agora,
Quem vai julgar esses anjos que não cuidaram do que tem que ser cuidado? A igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Diz que lá na eternidade, um dia, eu e você, igreja lavada, remida do sangue do Cordeiro, vamos julgar os anjos. Que anjos? Esses anjos que tinham incumbência de cuidar e não cuidaram. Agora, olha que coisa tremenda. Se eles tinham uma incumbência de criar, de cuidar e não cuidou, Deus criou os anjos para guardar e proteger todas as coisas criadas, tá? Ponto final. Então, Deus cria e dá uma ordem para eles. Ó, vocês vão cuidar daquilo que eu criei. A tua parte é cuidar daquilo que eu cuidei, que eu criei. Então, vocês vão cuidar disso aí. Vocês vão deixar o equilíbrio na natureza. Vocês não vão permitir. Deus deu a lei, estava tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, Jeremias capítulo 5, verso 22. Olha o que está escrito. Jeremias capítulo 5, verso 22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não ultrapassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramam, não ultrapassarão. Então Deus estava dizendo assim, ó, vai acontecer? Vai, mas elas vão retornar porque é uma lei que eu coloquei. Se essa lei não é cumprida, aquele responsável, anjo, ele vai responder por isso. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 1, 2 e 3, olha o que vai dizer. Eu vou lá em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, verso 1 e verso 1 ao 3, diz assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Você percebeu? Tem anjo para guardar a árvore, tem anjo para guardar o mar. Aí vi outro anjo que subia na nascente do sol, tem outro anjo no sol. Tendo o selo de Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Eles têm poder para danificar, mas não podem. Ou pelo menos não deveriam. Porque isso aqui é tremendo. Você lembra lá quando houve a revolta, quando houve digamos, a rebelião? O que aconteceu? A Bíblia diz que Satanás trouxe um terço dos anjos, das estrelas, para a terra. Perfeito? Amém? Até aí? Está todo mundo entendendo? Amém? Amém, gente? Aleluia! Então, veja. Amém. Tá, beleza. O Erivelto levantou a mão, glória a Deus. Então, veja bem. Então, até aqui, um terço desses anjos, eles se rebelaram. A Bíblia diz que ele trouxe um terço. Isso aqui é muito, muito forte. Porque aquele um terço de anjos que caíram, que eram para proteger, foram levantados para proteger, agora não protege. Agora eles não protegem, agora eles destroem. Só que um terço veio para destruir, mas tem 2 terços que continuam guardando. Tem 2 terços que ainda faz a vontade do Senhor. Então nós temos que entender, para cada um tem 2 que protegem. Os anjos são responsáveis pela chegada da primavera, verão, outono e inverno. Eles são responsáveis por isso. Essa responsabilidade está debaixo da autoridade dos anjos. A gente aprendeu que um terço dos anjos caíram, perfeito? Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, olha que coisa tremenda que a Bíblia vai dizer. Ó, a sua cauda arrastava a 3ª parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Então, perceba, ele veio para a terra, trouxe um terço junto com ele. Agora, se ele trouxe um terço para a terra, então vamos lá. Nesse texto que nós acabamos de ler, está dizendo um terço veio com ele, 2 terços ficou. Se o 2 terços está protegendo, então há uma guerra espiritual dos 2 terços com 1 terço. Esse 1 terço que caiu deu o poder de destruir, mas depois vão responder porque estão destruindo. Agora, todas as catástrofes que acontecem nessa terra, eu vou repetir, isso aqui é muito importante. Todas as catástrofes que existem nessa terra
enchente, destruição dessas destruições à natureza, essas coisas todas, é o anjo caído que não faz absolutamente nada. Porque, entenda, os anjos caídos são os responsáveis, porém com a permissão do Senhor. Pastor, mas peraí, Deus permite? Permite. Por quê? Justamente para chamar a atenção do homem. Se você for fazer uma análise e observar, pode observar para você ver. Toda destruição, ela vem acompanhada do quê? Ela vem acompanhada, geralmente, ela vem acompanhada de uma catástrofe. Toda destruição acontece uma catástrofe, vem a destruição logo em seguida ou junto, perfeito? Enchente, nos Estados Unidos incendiando aquelas coisas lá que você viu que ninguém sabe de onde vem, aquela coisa. Por que acontece isso? Porque Deus está chamando a atenção do homem. Deus está chamando a atenção do homem. Agora, dentro disso aqui, esse 1/3 que está lutando contra, ele veio para proteger, só que agora ele destrói. A função dele agora é destruir. Ele está destruindo, ele está acabando, ele tá mexendo com a natureza, ele está fazendo com que a natureza desequilibre, ele está fazendo com que a natureza entre um caos, que é o que nós temos vivido, perfeito? Nós temos vivido isso. Agora, e Lúcifer, onde entra em tudo isso? Quando ele traz esse 1/3 aqui, antes dele trazer, ele era o líder dos anjos, os guardiões da terra. Ele era o cara, eu vou colocar nessa palavra aqui, o gerente geral aqui. Ele era responsável por aqueles que ia cuidar. Então, tem anjo que não são da terra. Escuta isso aqui, preste bem atenção. Tem anjos que não são da terra. Eles foram criados lá e vão ficar lá, não vêm para a terra. Tem anjos que vêm aqui, mas voltam para lá, porque o lugar deles é lá. Só que tem anjos que eles não são de lá, eles são da terra. Eles ficam na terra. Olha para você ver que coisa tremenda. Como que a gente pode dizer que eles são da terra? Eu vou dar um exemplo para você. Quando Maria foi visitada por um anjo, a Bíblia diz que foi o anjo Gabriel que apareceu para ela e falou: de ti vai sair enfim, vai o Espírito Santo virá sobre vós, tal. Aquele anjo era um guardião que veio do céu dar uma mensagem para Maria. Há anjos que vêm só para defender o seu povo. Se você for lá no Velho Testamento, houve várias manifestações, inclusive quando houve a invasão em Sodoma e Gomorra. A cidade estava perdida, Deus falou: eu vou destruir a cidade, vai lá, tira Ló de lá com a família, porque vai entrar um anjo lá e vai acabar com ele. Vai acabar com a cidade. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que os anjos são bonitos. Por quê? A Bíblia diz que os homens de Sodoma queriam ter relação com os anjos, porque eles eram bonitos. Eles têm uma capacidade diferente do ser humano. Agora, e tem anjos que ele não saem da terra, eles ficam aqui. E esses anjos, preste bem atenção nisso, eles não saíram daqui mesmo com o dilúvio. Houve o dilúvio e eles ficaram. Como assim, pastor? Pois é. Abra lá Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, anjos. Esses aqui eram anjos, não eram filhos, eram anjos. Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, está aí, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Então, o que aconteceu? Os anjos que habitavam aqui na terra começaram a ver as mulheres formosas e tiveram relação com essas mulheres. Nasceram gigantes que os estudiosos, teólogos, eles dão uma definição de nefilins, que são homens gigantes. E a Bíblia está dizendo que eles estavam aqui. Gênesis capítulo 6 está dizendo, existiam homens gigantes. Agora, olha que coisa doida. Quando esses homens estavam aqui, eles tiveram relação com as mulheres que já estavam aqui. Isso aqui eu estou falando já pós-criação, por favor. Então, o que aconteceu? Esses gigantes que habitavam aqui, eles
foram nascidos de anjos com mulheres. Espera aí. Então, o senhor está dizendo que pode um anjo ter relação com uma mulher? Nessa época, sim. E hoje, por que não? Porque não é permitido pelo Senhor. E por que Deus permitiu nessa época? Por que Deus permitiu que houvesse essa relação entre filhos de Deus com as mulheres da terra? Porque a terra estava desgastada. A terra aqui já não tinha mais jeito. Como eu falo, aqui nós não temos noção de quanto tempo havia passado mesmo aqui em Noé. Você não tem capacidade de analisar. Então, o que aconteceu? Aqui a terra já estava depravada. Olha como é que é o texto. Foram multiplicados os homens na terra. Eles nasceram filhas, vendo o Filho de Deus aos filhos do homem e tal. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então Deus falou assim, eu vou botar um ponto final nessa terra. Eu vou acabar com ela, porque não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Eu quero chamar sua atenção numa curiosidade aqui. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula hoje, mas então vamos lá. Mas eu quero só chamar sua atenção. Esse dilúvio que aconteceu em Noé é o terceiro dilúvio. Alguém já ouviu falar nisso? Manifesta aí. É o terceiro dilúvio. Eu vou provar para você. Esse aqui é o terceiro dilúvio. Alguém ouviu falar nisso já? Vamos lá. Não, não. Não, então vamos lá. Eu também não. Não, então, ó, Gênesis capítulo 1. Melhor, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui já estava um dilúvio. Não tinha terra, só tinha água. Como é que ela fazia? Era a terra formada, por volta da terra existia água. A terra era só água. Você já não se perguntou de onde veio toda a água de 40 dias e 40 noites que choveu? Eu vou te explicar. Talvez você também nunca ouviu falar nisso. Como a terra era em volta de água, então a natureza aqui dentro desse mundo nosso aqui, a terra, a nossa terra, era perfeita, o ar era perfeito, tudo era perfeito. Quando veio o dilúvio, é essa água que desceu, aí formou a atmosfera. A atmosfera hoje você não via. Naquela época, a atmosfera era como se fosse a água, como se fosse, não, era a água em volta do planeta Terra. Então, aqui foi o primeiro dilúvio. Aqui foi o primeiro dilúvio. Olha o segundo dilúvio, quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Versículo 7, Gênesis 1, 7. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre água debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim fez. Aqui era o segundo dilúvio. Ele vai ter que... A terra está cheia da água, ele vai fazer a separação. Houve um dilúvio lá no Gênesis 2. Ou melhor, Gênesis 1, capítulo 2. Agora, no 7, ele vai fazer a separação. Outro dilúvio. Então, já estava coberto de água. E o terceiro dilúvio que houve foi de Noé. Por quê? A terra foi coberta de água novamente. Então, não foi um só. 3. Outro questionamento que eu quero que você preste atenção. Eu quero achar aqui o texto para eu não errar. Calma lá, deixa eu só achar aqui, quer ver? Deixa eu achar porque isso vem no meu coração e eu quero passar para você. Interessante isso aqui, deixa eu só achar. Tá. Se você achar o texto aí, fala para mim. Quando Noé sai da arca, e a Bíblia diz que Deus colocou um arco. Leia para mim, alguém aí, por favor. Se você achou aí. Está em Gênesis capítulo, eu acho que 6, se não me engano. Não, 8, desculpa. Não é a família Saraca, removeu, tal, diz a seca, disse Noé, Sadará contigo, sobre a terra. Tá, só quero achar aqui quero esclarecer um negócio aí que também a gente tem muita dúvida. Por favor, se você achar, fala para mim qual que é o texto. Eu não achei aqui. Não achei. Mas é o seguinte, só vou explicar para você, depois você vai achar. O texto diz assim, e o Senhor colocou um arco-íris. Está errado. A Bíblia original está dizendo assim, colocou um arco. Por quê? Arco-íris, Íris era uma deusa grega. Íris era uma deusa grega. É um arco. Deus colocou o arco. A gente chama de arco-íris, mas está errado. É um arco.
Quando você vê chuva, logo depois que chove, não se forma aquele arco-íris, está errado, é um arco-íris, era uma deusa, era uma deusa. Quando foi traduzido, colocaram arco-íris, mas está errado. Então, se você achar na sua Bíblia aí, corrige isso, não é arco-íris, é arco somente. Então, veja bem, vamos voltar lá. Então, o que aconteceu? Então, a Terra, ela estava sendo refeita pelo Senhor, ele estava mexendo nela, porque realmente ela estava destruída, não tinha como habitar. Os anjos, um terço caiu, um terço tinha feito a rebelião, e se você for lá em Apocalipse, eu não vou achar o texto, porque não vai dar tempo de eu mostrar para você, mas lá em Apocalipse diz assim, e um terço saiu para destruir a terra. E isso vai acontecer no Apocalipse. E um terço saiu para destruir a terra, para destruir a água, para destruir um terço da natureza foi destruído, um terço dos homens foi destruído, um terço. Por quê? Porque é justamente o terço que caiu. Esse terço de anjos que caiu, é eles que vão cuidar da destruição no Apocalipse. Preste atenção nisso, que é a guerra do Armagedon, que você conhece a história. Agora, olha que coisa tremenda. Quando Deus colocou os anjos aqui, ele colocou Lúcifer como responsável para cuidar da terra. Então, qual era a função dele? Cuidar daqueles que iriam cuidar da terra, ele seria o responsável, ele seria o cara que seria, ou melhor, o espírito que estaria ali. E isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito aqui lá em Isaías, capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o que ele está dizendo. A palavra Lúcifer é rei Liel, rei Léo no hebraico, quer dizer Lúcifer. Por que rei Léo? Rei Léo é o seguinte, deixa eu explicar para você, você vai entender. Ele não tem luz própria, ele reflete a luz de alguém. Então, quando ele estava com Deus, ele tinha a luz de Deus, então ele refletia a luz do Senhor. Quando você levanta de manhã, de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você viu uma estrela que tem do lado do Sol? Alguém viu já essa estrela? Essa estrela chama Vênus. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então, o Sol bate nela e ela reflete. Por isso que em algumas versões na Bíblia, Lúcifer é chamado de Vênus, porque ele não tem luz própria. Ele refletia a luz do céu do Senhor. Agora, quando ele peca e se rebela, a luz sai dele, ele perde a luz. Então, vai ficar anjo das trevas. Agora, a função dele era liderar os anjos, que iriam guardar a terra. A função dele era ficar aqui guardando a terra, mas ele não quis, ele se rebelou, ele queria algo muito mais, porque a Bíblia diz que ele se rebelou no coração e queria muito mais do que ele podia, do que ele queria, né? Ele queria muito mais do que ele poderia ter, na verdade, tá? Agora, nós temos que entender umas coisas muito interessantes aqui, ó. Olha para você ver. Quando ele cai, olha para você ver, Ezequiel capítulo 28, verso 14. Olha o que está escrito lá. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim, a palavra querubim é guardião. Tu eras guardião da guarda ungido. Ele era ungido para liderar e cobrar os outros anjos. Então, o Lúcifer, ele era o cara que foi ungido por Deus para ser o guardião da terra, responsável pelos outros anjos, a qual ele iria cuidar da terra para que a terra não perecesse, para que a terra, que a lei do Senhor se cumprisse, que as coisas acontecessem dentro daquilo que Deus havia criado. Olha o que está escrito, versículo 15. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Então, ele foi criado como guardião, ungido para liderar.
Ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus, isso significa lá em cima, não foi aqui embaixo, foi lá em cima. Ele era um príncipe que tinha um trono e tinha os seus liderados. Ele era um príncipe e tinha o seu trono e tinha os seus liderados. Agora, olha que coisa tremenda. Capítulo 28, versículo 13, um versículo antes. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, topaz, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizesse, e engaste, e ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Percebeu? Então Deus criou uma pessoa especial, um ser especial para fazer o quê? Para ser um líder. Agora, essa criação do Senhor aqui foi uma terra pré-adâmica, foi antes do Adão. Aqui o Adão ainda não tinha sido formado. Então ele vai criar esse anjo para cuidar da terra, só que esse terço da terra, ele vem e destrói, ele permite a destruição, né? Hoje ele briga para destruir. Então, como os teólogos hoje chamam esse lugar, chamam de Éden de Lúcifer. Por quê? Porque era dele. Porque era ele quem governava a terra. A função dele era cuidar dessa terra. Lúcifer estava na terra e o jardim era de Deus, mas a terra aqui era para ele cuidar. Era a responsabilidade dele e dos anjos. Só que quando ele cai com um terço, ele não vai fazer o que deveria ser feito. Ele não vai cumprir aquilo que foi determinado para ele cumprir. Se perceber um detalhe, como tem muito a ver com a gente, a gente não sabe o que falou para Deus, né? A gente não sabe o que prometeu para o Senhor antes de chegar para cá. Percebe um detalhe? Às vezes a gente pode estar fazendo coisa que não está agradando a Deus pelo fato de que nós não prometemos o que estamos fazendo para Ele. Ou se prometemos, não estamos cumprindo. Por isso que é importante a gente estar firme com o Senhor, para que a gente possa ouvir o que Ele está dizendo. Para que a gente possa ter noção do que Deus quer da gente, para que a gente possa caminhar na vontade do Senhor. Agora, percebe isso aqui, ó. Quando ele se rebela, ele está na terra, ele vai subir ao céu para começar uma rebelião. É o versículo 13 do capítulo 14 que nós lemos. Tu dizes no teu coração, subirei ao céu. Só sobe ao céu quem tem barco. Subirei ao céu. Então ele está dizendo, eu vou subir aí e vou fazer um trono acima do trono do Senhor. Porque, olha, isso aqui é uma coisa que precisa ficar bem claro também. Satanás conhece quem é Deus. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é o Senhor. Então ele não queria um trono que era do Deus, como a gente aprendeu. Eu aprendi assim, que ele queria tirar Deus do trono e ficar no lugar dele. Fora, não existe. A criatura não tem poder para fazer isso. Então ele queria um trono não acima do de Deus, porque isso aqui não é heresia, presta atenção no que eu vou dizer. Em cima do trono do Senhor tem os serafins, que são anjos de fogo. Eles estão acima do trono do Senhor. Não que eles são maior que Deus, mas eles estão lá para proteger. Proteger o quê? Proteger o trono. Deus não sai do trono. Eu vou repetir. Deus não sai do trono. Se ele se locomove, se locomove com o trono. Se você for lá em Ezequiel 38 e ler, você vai entender isso aí. Ele se locomove com o trono, ele não abandona o trono. Lúcifer nunca foi líder do louvor. Por favor, tira isso da sua cabeça. Não foi líder do louvor. Ele era um querubim ungido que veio aqui para governar. O papel de Lúcifer era liderar os demais anjos. Era essa a função dele, fim de papo. Não é... porque alguém fala assim, tem que tomar cuidado com o louvor é a pior área que tem, porque é o diabo. Não! Tá fora! Mentira! Não existe isso. Não existe. Quando ele cai, Deus vai restaurar a terra para o homem agora. Ele caiu, perdeu a condição, foi para as trevas, ele vai virar trevas, agora Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que o homem ocupe esse espaço. Esse espaço que era para eles cuidar. Como eles não vão cuidar, aí é maravilhoso porque Deus fala assim, Adão, cuida da terra. A terra é sua. Não é assim que nós aprendemos, e é o que está escrito? Adão, a partir de agora, você é responsável pela terra. Sabe por que hoje a terra está chorando e está gemendo? Porque não tem governo. Como Adão pecou,
Quem deveria dominar? Quem deveria hoje cuidar da terra? Alguém quer fazer uma sugestão aí? Pode abrir seu microfone e falar. Quem você acha que deveria governar a terra hoje? Quem tem autoridade para governar a terra? Porque a terra está gemendo. Pastor, é os políticos? Não. Quem deveria governar a terra hoje? A igreja. A igreja que deveria governar a terra. A igreja deveria ser um ícone onde as pessoas olhariam para ela e falavam essa direção. A igreja foi justamente criada para isso. Eu sempre costumo dizer, se uma igreja está num bairro e ela não muda aquele bairro, fecha a igreja, muda tudo, para com tudo. Porque ela é estabelecida num ambiente para mudar aquele ambiente. Ela foi estabelecida nessa terra para mudar essa terra. Jesus veio, deixa a forma como deveria ser, mostra como teria que ser feito, e a gente não, infelizmente, não fazemos. Agora, Deus vai restaurar a terra para quem? Para o homem. A partir daí, o céu é do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós lemos ali. O céu é do Senhor, mas a terra é dos filhos dos homens. Só que veio Adão, vai perder o governo dos reinos do céu, da governo da terra. Ele vai perder essa condição. Isso aqui é maravilhoso. Quando ele perde, preste atenção, redobre sua atenção. Quando ele perde esses reinos, ele perde 3 reinos. Existem 4 reinos no nosso mundo. 4 reinos. O reino animal, o reino marinho, e o reino vegetal, e o reino mineral. O reino que Adão perdeu foi o animal, foi o marinho e foi o vegetal. E o reino mineral? Está na mão do Senhor. Por isso que os maiores tesouros estão embaixo da terra. Petróleo, pedras preciosas, tudo está escondido. Mas o animal, o marinho e o vegetal não está. Está escancarado. Agora, isso aqui é outra coisa muito interessante. Deus não vai entregar o reino mineral para o homem. Não vai. Não vai. Por quê? Porque ele não pode. Ele não pode. Porque o homem não tem controle. Agora, o Éden de Adão foi destruído. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O Tom achou aí, Tom? Deixa eu achar aqui o Tom. Achou, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Escreveu? Gênesis 13, não, Gênesis 9, 13. 9, O meu, 13. o Tá. meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Tá, olha como é que está escrito. Porém, nas nuvens o meu arco-íris será por sinal de aliança entre mim e a terra. Tem versão que está escrito arco-íris. Pode falar, pastora. Na versão King James, pastor, 9:13, colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal figurante de aliança entre mim e a terra. Perfeito. Essas duas, tanto a sua como a do Tom, está perfeita, está correta. A minha está errada. A minha Na versão está errada. Na Pode falar. versão revista e corrigida, Ah, 9:13, eu abro todas aqui. ah, 9:13, o meu arco tenho posto tá. na nuvem e Uhum. este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Certo? Então, quando você lê aí, é arco. Quando você vê íris, está errado. Íris era uma deusa, né, grega, que era colocada, então, aí colocaram esse arco-íris aí, a gente, desde pequenininho, né, a gente acostumou com esse negócio aí, né, e a gente... Arco-íris. Isso, mas está errado, não é arco-íris, tá? Tá errado, tá? Então a gente precisa corrigir isso aí para a gente aprender direitinho como tem que ser, tá bom? Mas vamos lá. Então vamos lá. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, lá no final da Bíblia sua. Esse texto eu quero que você acompanhe, porque é muito interessante. 2 Pedro, acho que o Pedro não veio hoje, não está aqui. Deixa eu achar o Pedro aqui. 2 Pedro, achei. Versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Amém?
Amém? Ó, 3,7 diz assim. Não, desculpa. 2 Pedro, perdão. 2 Pedro 3,7. Diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Olha para você ver. Ó, aqui, essa terra que nós vivemos hoje, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada. O que é entesourada? Tem sido agredido. Tem sido agredida. Para o fogo, ou preparada pelo fogo, para o fogo, estando reservado para o dia do juízo. Então, perceba, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que nós vamos ter uma nova terra e um novo céu, nova terra. Por que Deus criaria uma nova terra, um novo céu, uma nova terra? Porque essa terra essa terra que nós temos e o céu que nós temos não tem como, vai ter que ser novo. Por quê? Porque aonde houve rebelião? No céu, perfeito? Ele estava na terra, mas foi lá no céu. A Bíblia diz que ele chegou, você vai pegar lá em Jó, a Bíblia diz que ele estava de dar a volta à terra, chegou lá, se apresentou aos filhos, ao Senhor. Agora, percebe um detalhe? Por isso que tem que ter, Pedro está dizendo, um novo céu e uma nova terra. Agora, essa terra que Deus vai fazer, essa terra vai ser uma terra chamada Éden eterno. Nunca mais vai ser destruído. Agora, perceba um detalhe. Se essa terra que vai ser nova, essa terra que vai ser nova, que Deus vai criar, para quem ele vai criar? Ele não vai criar para essa matéria. Ele vai criar para aquilo que ele gerou quando estava dentro dele. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar como se nós estivéssemos na eternidade novamente. Porque a eternidade não tem tempo, meu amado. A eternidade não conta-se o tempo. Os anjos são espírito, e nós também somos. Então, aonde nós vamos viver? No mundo do espírito. Anjo não vive aqui na terra, embora eles estão na terra, mas eles não vivem. Os anjos, eles vivem onde? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim, eles estão nas regiões celestiais. Então, os anjos, eles vêm para a terra, participa. Tem influência? Eu creio que sim. Porque se é um desequilíbrio, aqui é o lugar onde é o desequilíbrio. Porque eles vêm, eles entram aqui, desequilibram, estou falando dos anjos caídos, eles desequilibram e aí eles voltam. Eles voltam para regiões celestiais. Eles não podem ficar aqui na Terra. Eles não podem ficar aqui na Terra. Agora, olha que coisa tremenda. O Salmo 103, versículo 11, diz assim, pois, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Então, o salmista está dizendo assim, ó, ela está acima da terra. O céu está acima da terra. Agora, nós temos que entender uma coisa. Se os anjos, que eles têm autoridade para ir e vir, e nós não temos essa condição, porque nós somos carnais, então eles têm um livre acesso a quê? A entrar, a vir aqui. Só que para ele fazer qualquer coisa, ele não pode chegar e fazer. Não há como. Mesmo eles sendo anjos caídos, que eles são anjos caídos, eles não têm essa autoridade para, por exemplo, assim, eu vou lá e faço o que eu quiser. Não pode. Agora, olha para você ver. Abra lá em Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Jó 6 e 7. Esse texto eu quero ler. Olha que coisa tremenda. Jó, capítulo 6, ou melhor, capítulo 1, versos 6 e 7. Jó, vou achar o Jó aqui. Vamos lá? Jó, capítulo 1, verso 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você percebeu que a Bíblia não trata ele como um anjo, mas trata como Satanás? Ó, vou ler outra vez. Num dia em que os filhos de Deus são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu,
ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele é um dos únicos que tem autoridade, ele tem autonomia, ele tem liberdade para andar na terra. Ele é o único. Hoje, Satanás não habita na terra, mas ele vem na terra. Ele não habita aqui, ele não fica aqui. Agora, uma pergunta e eu já estou partindo para o encerramento, já até passamos da hora. Anjos podem tomar forma humana? Anjos podem tomar a forma humana? O que vocês acham? Podem. Pode? Eu acho que sim. Pode. A Wanda pode. Eu acho quem que mais? não. Acho que não? Tá, quem mais? Vamos lá, gente. Sim ou não? O que vocês acham? Responda aí. Temos 20 Podem sim. pessoas ainda. Pode? Podem. Abigail? Pode. Tá, então vocês acham que eles podem tomar a forma humana? Podem. Tá. Então vamos lá. Pode. Vou dar 2 exemplos. Não só os anjos caídos, como os anjos de luz. Quando eu falo anjo de luz, eu só estou fazendo uma distinção do que não é de luz e do que é. O que é trevas e o que não. Quando você está amarrado em nome de Jesus, mas quando você vai num centro, quais são os demônios que apresentam? Da mata, da água. É tudo ligado à natureza. Da árvore. Tudo ligado à natureza. São os anjos caídos, que ele se manifesta, ele pode manifestar. E ele precisa de um corpo para se apresentar. Então, tanto ele se apresenta como ele pode se apresentar como um anjo das trevas, como ele pode se apresentar como um anjo que não é das trevas. Qual é a diferença? O anjo das trevas é caído. E o anjo que não é das trevas não é caído. É o certo. Se ele vem com uma mensagem do Senhor, porque o que aconteceu com Maria? Maria veio um anjo apresentar para ela. Abraão foi visitado, isso aqui é maravilhoso. Abraão foi visitado por um anjo, eu não vou lembrar, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é Gênesis 6, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu já te falo. Não, Gênesis 6 não pode ser. Quer ver? Deixa eu ver, 18, eu acho. Gênesis 18, tenho quase certeza que é lá. Quer ver que coisa tremenda para a gente? Isso aqui é maravilhoso. Ó, Gênesis 18, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, presta atenção no que eu vou ler. Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor Abraão nos calvariais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se os olhos, olhou, e 3 homens de pé em frente dele. Anjo! Abraão levantou os olhos e viu 3 anjos. Vendo-os, correu na porta da tenda, ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do seu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousar debaixo da árvore. Espera aí. Então, eles tinham, era uma manifestação de ser humano. Eles tinham pé. Ó, tá dizendo aí, ó. Aí, olha o versículo 5. Trarei um bocado de pão. Espera um pouquinho. Se é anjo não é uma manifestação de humano, como é que ele tem estômago para comer? Dente para mastigar. Está escrito na tua Bíblia aí, ó. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam, faze como disseste. Os anjos concordaram. Aí o versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor, de farinha e faze pão para assado e borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalha de leite e novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então ele perguntou a Sarai, eles comeram, os santos comeram. Então o que nós entendemos? O que nós entendemos? Que o anjo pode se manifestar de forma humana ou feminina, de ambos os sexos. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que eles não têm sexo. Está correto. Eles não têm sexo. Mas eles podem se manifestar tanto numa pessoa como homem ou como mulher. Nós acabamos de ler aqui. Eles sentaram e comeram, gente. Agora eu pergunto, como é que esse negócio entrou no estômago? Diluiu, depois foi para o intestino e jogou fora. Como é que pode? Eles são anjos. Pastor,
Pode falar. Naquele caso, eles se materializam, Perfeito. né? Eles se materializam, logo, eles estão utilizando um corpo humano, Perfeito. por conta de se materializarem. Exatamente, está correto. Entendeu? Então, e pode acontecer. Pode. Ainda hoje, pode. Pode. Pastor, como é que eu vou saber? Sinto muito. Não tem como. Não tem como você saber, mas pode. Agora, para a gente encerrar, abra lá em Mateus 22, eu acho que é esse o texto, deixa eu achar aqui, 22, Mateus 22. Deixa eu ver se esse texto aqui, eu já vou te falar se é o que eu quero falar. Para a gente ir embora. Embora para casa ou não? Encerrar por aqui. 22:30. Deixa eu ver se é esse. 22:30. Aqui, ó. Olha o que está escrito no 22:30. Vamos ler o 29. 22:29. Respondeu Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. O que vai acontecer com nós? O que vai acontecer com nós, gente? Vamos ser que nem os anjos do céu. Está na sua Bíblia. Nós vamos ser que nem os anjos do céu. Então, entenda. O que Deus está preparando para nós é um dia nós voltarmos para Ele e sermos como os anjos do céu. Nós vamos ser, por isso que vai ter uma nova terra, um novo céu. Porque nessa terra, nesse novo céu, nós vamos estar todos em comunhão. Eu fico imaginando isso. Nós e os anjos. Todo mundo junto. É o que está escrito aqui, ó. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Os anjos do céu não têm sexo. Então, nós vamos... Imagina, a gente vai ter um relacionamento com eles lá, junto, todo mundo junto. Esse é o que Deus oferece para a gente. Isso confirma também, pastor, o fato de que teremos um corpo transformado. Perfeito. Mas aí um outro detalhe muito interessante. Jesus, depois da ressurreição, se eu não estou me engano, se eu não estou errado, deixa eu achar aqui o texto. Lá em João, capítulo 24. Deixa eu ver se é isso. João... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Não. João, capítulo 21. A Bíblia diz que Jesus chega na praia e fala assim, tem alguma coisa de comer? Eles falam, nós não pescamos não, tal. Aí o texto diz assim, quando eles chegaram na praia, o peixe já estava pronto. Jesus falou assim, tem algo para comer? Ele estava com fome. Isso aqui ele já tinha ressuscitado, já tinha ido no céu, portanto que os discípulos nem o conheceram. Né? Eles não conheceram que era Jesus. Agora, olha que coisa tremenda. Ele estava com fome. Então, significa que nós também vamos ter fome, o Espírito. Ué, nós lemos lá. Abraão ofereceu para os anjos, comeram. Os anjos comeram. Então, esse corpo transformado, que eu acredito, é um corpo transcendental. É um corpo que vai ter uma matéria, só que é uma matéria que vai transpor. Porque o anjo transpõe. Nada impede, né? Ele pode passar uma porta, ele pode passar um espaço, como eu falei, ele pode estar na Europa e voltar para o Brasil, do Brasil ele pode ir para o Japão, em segundos. Essa é a corrida que ele faz. Então, eu acredito nisso, eu creio nisso. É um corpo transformado, esse é o corpo transformado. Porque, ó, pensa um pouco, a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados, né? Arrebatado. Esse arrebatamento, o que vai ser arrebatado? É o corpo? Não, é o espírito. É o espírito, porque o corpo, a Bíblia diz que sangue e carne não é o reino de Deus. Então, isso aqui não serve para nada, isso aqui não presta para nada. Então, quem vai ser arrebatado é o espírito. Só que o espírito, ai, tremendo, tem a característica minha física. Só que lá não vai ter sentimento. Por exemplo, eu vou olhar a Márcia, por exemplo, é minha esposa, né? 40 anos.
Eu vou saber que eu tive alguma coisa, mas na minha mente não vai entrar que ela foi minha esposa, porque lá nós acabamos de ler. Lá não se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Então, não existe o sentimento lá, não vai existir sentimento de tristeza, de mágoa, de choro, preocupação, lá no céu. Agora, fora do céu, a Bíblia diz que haverá ranger de dentes. Aí, no caso, é um corpo incorruptível, né, pastor? Perfeito, que não tem como errar. Que não, digamos assim, não é um corpo que ele está sujeito à queda, está sujeito a cair. Lembra que eu comecei a live, como é que eu falei? Nós somos criados no espírito. Quando veio Adão, fomos colocados em carne. Adão caiu, caímos junto. Porque, na verdade, é a briga que é entre o espírito e entre o corpo. Então, isso precisa ficar muito bem gravado para a gente entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não tem nada a ver com a nossa vida aqui, não tem nada a ver. Nada a ver. O problema é que nós aprendemos isso, então nós vivemos aquilo que nós aprendemos. Teu pai ensinou, meu pai ensinou, minha mãe ensinou, tua mãe ensinou, então a gente veio com essa vamos colocar assim, com essa condição que foi explicado para nós e nós aceitamos. Depois fomos para uma igreja, reforçou isso aí, né? Reforçou isso aí. Mas eu estou aqui para dizer para você que eu estou provando na Bíblia o que é. Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, eu não tenho a verdade, o que eu tenho é a Bíblia. E para mim é o que basta. Então, dentro da palavra do Senhor, Satanás era isso, ou melhor, Lúcifer era isso que eu te falei. Exatamente esse cara que ele veio para cuidar dessa terra. Ele perdeu a qualidade. Foi embora? Não. Ele continua aqui ainda. Aí ele vai embora um dia? Com certeza. Mas ainda não é tempo dele ir embora. Então, por que, aí eu respondo, por que há uma influência? Porque tem gente que deixa se levar. Ele está buscando, em Pedro, se eu não estou errado, Pedro diz assim, o diabo anda de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem que ele pode tragar? Quem que ele pode tragar? Buscando quem possa tragar. É quem não está alicerçado. Então ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai tragar quem? Ele vai tragar aquele que não está firmado, aquele que não busca, aquele que não faz a parte dele, aquele que não está firmado no Senhor. Então, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele, muitas vezes, ele vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida. Como ele sabe que não pode atacar você, então o que ele faz? Ele vai embora. Isso não significa que ele desiste, ele não desiste. Ele é um cara insistente, tá? Isso nós temos que realmente entender. Ele é insistente. Só que é o seguinte, ele vem, investe. Ele vem, investe. Ele vem, investe. Se ele não consegue, ele volta depois. Agora, quantas vezes ele vier e você resistir o demônio, ele fugirá de vós. Então, eu estou resistindo, ele vai embora. Eu estou resistindo, ele vai embora. A partir do momento que eu não resisto, ele vai ocupar espaço, porque ele precisa de um corpo. Então, é muito importante a gente conhecer o mundo espiritual. Eu sei que talvez você fala, nossa, pastor, mas é muito complicado. Eu também concordo com você. Mas a gente precisa entender o mundo espiritual para entender aonde eu quero chegar, aonde Deus quer levar a gente, a entender o que nós vamos aprender, o que nós estamos aprendendo é profundo. Eu já falei isso para você. Não consigo dar numa escola bíblica, nem tem como. Por que a gente está fazendo isso? Justamente para que a gente possa entender o espiritual, para a gente entender quem a gente é. No final de tudo isso, você vai entender, caramba, eu sou isso? Você é esse cara aí. Esse cara é você. Eu e você somos essa pessoa. O resultado de tudo isso aí. Então, isso é importante. A gente aprender para que a gente fique firmado na palavra do Senhor. Amém, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Está aberto, pode fazer. Nem que não seja diante desse assunto que nós estamos falando aqui. Pastor, eu fiquei numa dúvida. Por favor, não fique em dúvida, né? Se você, porventura, não lembrar da pergunta agora, lembrar depois, anota, na próxima aula você faz. Do contrário, você me procura na igreja, enfim, se você está com a gente, senão você pode perguntar agora. Pode falar, Rosa. Abra o microfone. Desculpa, doida. Eu acho que o senhor já respondeu a minha pergunta. Eu até escrevi aqui, aonde Satanás habita, no mundo espiritual ou nas regiões celestiais? Acho que o senhor já respondeu, né? Nas regiões celestiais.
A Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais. Eles estão... você vai ler em Jó, Deus pergunta para ele, tem visto meu servo Jó? Tenho. Vem vindo aonde? Eu vim de rodear a terra. E ele rodeia a terra. Então, a função dele, não, a habitação dele, melhor dizendo, está nas regiões celestiais. Tá? Isso não significa que ele não vem na terra, tá? Ele vem na terra. E ele manifesta o poder dele na terra. Ele não tem, olha, Satanás, ele não tem outro lugar para manifestar o poder dele. Não existe outro lugar. Não existe. Então, o que ele faz? Ele vem na terra, mostra o poder dele para quem? Para o homem. Então, a pior coisa de um... Eu vou colocar a palavra crente. A pior coisa de um crente é ter medo do diabo. A pior coisa de um crente é ter medo do diabo. O diabo, você não precisa ter medo dele. Você precisa entender que você tem mais poder em Cristo Jesus contra ele. É isso que nós temos que entender. Mas você não precisa ter medo dele. Amém? Mais alguém quer perguntar? Levanta a mão aí e pergunta, gente. A Rosa tá outra vez? Ah, não. Isabel. Fala, Isabel. Abre o seu microfone, abre a sua câmera, abre tudo aí. Vamos lá, vamos lá. Peraí, pastor, que esse negócio de abre câmera, abre tudo, eu fico perdidinha, senhor. Tô que nem a Rosa hoje, doidinha. Eu te entendo, Rosa. Eu também fico doidinha nas aulas. Não, vocês vão pegar jeito já tá fácil. Senhor. Fala. Eu não sei se eu me perdi aqui, ou o senhor já falou daquela parte que eu perguntei, não, o senhor falou que ia responder hoje. O que foi? Daquele versículo que fala, pelo menos que a gente entende assim, né? Quando o diabo cai. O senhor falou que ele não cai. Não. Agora eu não vou lembrar o versículo. Ele não caiu. A Bíblia diz assim, eu vou achar o texto aqui, se eu não me engano, está em Lucas. Deixa eu achar o texto aqui, a gente já responde direitinho para você. Deixa eu só achar o texto aqui, eu já vou te responder. Aqui, ó, está lá em Lucas capítulo 10, verso 18. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está dizendo que caiu em algum lugar? Na terra? Não. Está caindo, o texto está dizendo assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, perceba, ele não caiu na terra, porque ele já estava na terra. Ele não caiu na terra, ele já estava na terra. Então o texto não afirma, ó, é que nem um texto que diz assim, Judas se enforcou. Não, o texto não diz que Judas se enforcou. O texto diz que Judas saiu para se enforcar. Mas o texto não diz que ele se enforcou. O texto diz que ele saiu para se enforcar. Aí já deduziram, não. Ele se enforcou. Não. Ele saiu para se enforcar. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Sabe qual é que é o nosso problema? Eu vou ler um texto aqui para você, eu vou te dizer qual é o problema. Ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. E daí? O que aconteceu? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aconteceu o quê? Nada. Ponto final. Está criado. A gente vai atropelando, a gente lê as coisas sem prestar atenção em ponto e vírgula. Deus criou o céu e a terra. Está criado. Ponto final. Não tem mais nada. Aí a terra se tornou sem forma e vazia. Então nós temos que prestar muita atenção. Quando o texto diz assim, e eu vi caindo do céu, a Bíblia não está afirmando que foi jogado na terra. Aí alguém pegou o texto, jogou na terra, houve uma explosão, um Big Bang, aí a explosão matou os gigantes que estavam aqui na terra, os grandes animais. Mas isso não é bíblico, não é na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Tá, mas caiu onde, então? Não entendi. Caiu onde, então? Opa, por aí. Ele foi expulso de lá. Ele não ia ficar lá. E ele voltou para onde ele era. Ele voltou, ele ficou aqui, ele veio para cá, para esse mundo aqui, para a Terra. Ele ficou na Terra. Você não vai voltar mais para lá. Aqui o seu lugar, ele foi estabelecido aqui na Terra. Ele não foi feito, ó, ele foi criado no céu,
como os anjos foram criados no céu, mas foi colocado na terra para cuidar da terra. Guardião, a palavra guardião diz guardar a terra, ou melhor, querubim, é guardião. Então ele tinha a incumbência de guardar a lei que Deus fez. Deus faz a terra, ajeita toda ela e coloca eles para tomar conta. Lúcifer era o responsável para ser o gerente, para ser o responsável para cuidar dessa terra. Então ele estava aqui. A terra foi formada para ele. Como ele caiu, então o que aconteceu? Ele perde essa qualidade. Ele perdeu a qualidade de ser o guardião da terra. Ele perdeu. Ele vai para as trevas. Lembra que eu falei sobre Vênus? É a luz que refletia nele, a luz que ele tinha era de Deus. Como ele caiu, ele perdeu essa qualidade. Então ele ficou nas trevas. Agora o que ele faz? Ele milita contra Deus. Mais alguém? Pode falar, Lance. Eu, pastor. Pode falar. Pastor, tira uma dúvida minha. Vai chegar esse momento ou não que o mar vai ter que dar conta dos corpos para Deus? Vai. Ou vai? Vai. Ó, tudo que acontece no mundo, não fica em vão. Tem um texto na Bíblia que diz assim: tudo que está escondido e encoberto, um dia será revelada na luz. Qual é essa luz? Diante do Senhor. Então, tudo que está encoberto vai ser revelado. Não tem jeito. Então, a Bíblia diz que os mortos darão conta os mortos darão conta daqueles que morreram. Então, vamos lá. Então, tudo que você possa imaginar, o que a gente nem imagina, ou melhor, posso dizer, vai ter que ter um resultado, não vai ficar assim abandonado. Então, tudo, não tem como. Entendi. Amém? Amém. Mais alguém, gente? Tudo certo aí? Beleza? Vamos encerrar, então? Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Teu Filho Jesus, nós Te louvamos e glorificamos. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui falando da Tua palavra. Nós queremos aprender mais e mais de Ti. Nos esclareça, Pai, porque nós sabemos que é bem complicado, nós entendemos tudo isso. Porém, quando o Senhor nos dá esclarecimento, quando vem do Teu Espírito, Pai, nós entendemos e compreendemos a Tua palavra. Eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, cada vida que participou, que o Senhor dê esclarecimento, aqueles que também ainda vão ouvir, que o Senhor nos dê graça para compreendermos a Tua palavra, porque nós estamos aqui para fazer segundo Tua vontade. Nós te agradecemos e louvamos, desejar, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.